4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Um homem muito preocupado com a igreja e com os pobres, e nós estamos aqui diante da relíquia de São Francisco. Junto aqui, Frei Mário Tagliari. Frei Mário, que alegria encontrar o senhor como frade, um homem que é seguidor de São Francisco, nesse dia tão importante que nós sabemos deste homem que se preocupou com todos os pobres. Paz e bem a todos vocês, paz e bem, Ricardo Cariello. Que alegria estarmos juntos hoje, celebrando o santo que já perpassou 8 séculos e continua atualíssimo, nos desafiando pela sua simplicidade, pelo modo de viver. Frei, essa relíquia, o senhor pode pegar ela na mão, por favor? O que contém nessa relíquia de São Francisco de Assis? A relíquia de São Francisco de Assis, para nós franciscanos, ela sempre vem de Assis mesmo, lá da Itália, né? E essa tem, com certeza, um pedacinho da roupa, do hábito de São Francisco. Vou pedir para que o senhor dê a bênção para nós, para as pessoas pobres, para as pessoas que estão desempregadas, para os desamparados, porque São Francisco gosta desse povo que está doente, que está pelas ruas, mas também naquelas famílias que estão desamparadas também, não é, Frei Mário? Sim, São Francisco de Assis convida os frades a usarem sempre esta bênção. Nós já chamamos bênção de São Francisco, mas na verdade é lá do Antigo Testamento, uma bênção belíssima do livro dos Números, em que todos nós somos convidados a nos abençoarmos uns aos outros com essa bênção. E ela diz exatamente assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Frei Mário, São Francisco de Assis continua se preocupando com os pobres no Brasil, pelo mundo inteiro. São Francisco continua sendo um santo atual para os dias de hoje. Atualíssimo, né? O Papa Francisco, há 5 anos, escolheu o nome de Francisco para o seu papado, exatamente para mostrar que Francisco pode ser um projeto de vida. Para ele, Papa Francisco, porque ele quer uma igreja pobre, uma igreja próxima aos pobres. E ele tem feito isso ao longo desses 5 anos, abrindo espaço, inclusive, no Vaticano, para acolher moradores de rua, dar banho, para poderem lavar roupa. Nós aqui em São Paulo, há 371 anos, nesse convento São Francisco e Santuário, acolhemos os pobres. Ainda hoje, diariamente, em torno de quase 1000 moradores de rua passam pelo dentro do convento, pelo Largo São Francisco. São Francisco é atual porque ele nos desafia a vivermos de um modo mais simples, mais humano, mais acolhedor, mais fraterno e de modo muito especial no cuidado por aqueles que mais sofrem, porque foi determinante para a vida de São Francisco o abraço ao leproso da sua época, né? E ele coloca isso no testamento dele, no final da vida ele diz assim: como eu estava em pecado, era difícil ir até os leprosos, mas depois que o Senhor me conduziu a eles, Ele mesmo me mostrou que eu devia viver esse evangelho. E aí ele diz assim: aquilo que era amargo se tornou doce. Quer dizer, o amargo é essa repulsa, né, esse preconceito, esse medo de nos envolvermos com alguém que está mal vestido, mal cheirando, às vezes no mundo mesmo, por drogas, por álcool e assim por diante, né? E ele então nos convida a encontrarmos o Cristo, né? Porque no fundo é o Cristo que disse isso para nós. Estive com fome, me deste comer, com sede, me deste beber, nu me vestisse, estrangeiro me acolheste, né? E tudo que fizesse a um dos meus foi a mim que fizesse. Então Francisco atribui esse encontro com o leproso ao início da sua vida de conversão e de abraçar e cuidar dos pobres. A gente chega à conclusão que os leprosos que São Francisco abraçou naquela época hoje seriam os desempregados, seriam aqueles que não têm onde morar, seriam aqueles que estão doentes nos hospitais públicos e que às vezes falta atendimento para eles. São aqueles pais de família que não conseguem pagar as contas, não conseguem colocar comida em casa. São Francisco deve estar preocupado com todo esse povo. Sem dúvida nenhuma, e é o que nos desafia e nos leva a trabalharmos nisso, né? E nós assim corremos um risco hoje assim muito grande, realmente de preconceito, de ódio, de intolerância para com as pessoas, principalmente para com as pessoas mais pobres. Eu acho que eles são um alerta a dizer assim: esse nosso modo de vida
está levando a um crescimento de uma multidão de pobres. São Paulo já tem mais, na cidade de São Paulo já tem mais de 20 mil moradores de rua. Aqui no centro, ao entorno do Largo São Francisco, vive em torno de 8 mil moradores de rua. Então, acho que São Francisco quer ser um alerta e dizer para nós, hoje, de novo ainda, né? Este mundo não é o sonhado por Deus, não é o mundo que Deus sonhou e mandou seu Filho Jesus Cristo para restaurá-lo, né? Por isso a conversão de São Francisco começa lá junto à cruz de São Damião. Francisco, não vê que a minha casa está em ruínas? Restaura a minha casa. Por isso que essa parede aí atrás está com probleminha, parece que não está completa, e a cruz de São Damião que o senhor está dizendo aí atrás. É exatamente num local em que nós frades, né, 17 frades nessa casa, nos reunimos diariamente em vários momentos para rezar. Ela serve como um desafio para cada um de nós. Frei Mário, Frei Albino, Frei Alvaci, restaura minha casa que está em ruínas. E esta casa não é só a casa de pedra. Isso foi simbolicamente, São Francisco reconstruiu 1, 2, 3 igrejas, mas quando ele encontra o Evangelho, que é o envio, Jesus enviando os discípulos a pregarem 2 a 2, São Francisco diz assim, é isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. E ele começa a restaurar a humanidade, começa a perceber que uma outra casa está em ruína, que é o ser humano. Caído, esquecido, com fome, na miséria, sem esperança, né? Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas estão desalentadas, né? No atendimento às confissões aqui é muito grande o número de pessoas desempregadas, mas que já não tem mais nem ânimo para procurar emprego, porque já está num estado de desalento, significa de não acreditar mais que seja possível ainda retomar pela força do trabalho e com dignidade viver a sua vida. O senhor já começou a falar, mas eu lhe pergunto hoje, olhando para São Francisco, qual é a mensagem que ele tem hoje? O senhor já está começando a dizer, já falou muita coisa dessa mensagem de São Francisco, mas se São Francisco estivesse na frente de cada pessoa, de cada cristão nos dias de hoje, o que ele diria para esse povo, para essa nação, Frei Mário? Ele dizia assim, descubra na simplicidade da vida, na humildade e junto aos pobres, um sentido para a tua vida. Dê um ressignificado para a sua vida, para a sua existência, a partir da simplicidade, a partir da humildade. Papa Francisco tem dito assim, ninguém é feliz a não ser fazendo o bem. E fazer o bem pressupõe um gesto de humildade. Saímos do nosso orgulho, da nossa prepotência, das nossas ideias preconcebidas, de nos acharmos maior que os outros, um mundo cada vez mais egoísta, as pessoas cada vez mais centradas em si mesmas. Francisco vem nos convidar a sermos pequenos, a sermos fraternos, a sermos irmãos uns dos outros e a nos descobrirmos e descobrirmos o Cristo em cada pessoa humana, por pior que seja o estado em que a pessoa está, Deus ali está presente nesta pessoa. Frei, por favor, a relíquia novamente, o senhor pode pegar. E aí eu queria só fazer uma pergunta para o senhor no sentido assim, eu percebo que os franciscanos, o senhor, os frades, aqui o convento de São Francisco no centro de São Paulo, é uma casa aberta para receber as pessoas, receber para retiros, para encontros, para conversar, para participar das celebrações, é uma casa aberta para o povo de Deus. Nós frades, Ricardo, a partir assim, de uma reflexão, de um retiro, fomos tentar buscar qual é a nossa missão hoje no centro de São Paulo. E tomamos assim como primeiro princípio sermos acolhedores. Acolhermos as pessoas, sejam elas os mais pobres que batem à nossa porta, que estão com fome, sejam as pessoas que nos procuram, para o sacramento da confissão, diariamente os frades se revezam o dia inteiro atendendo confissões, então como um santuário da misericórdia, sermos misericordiosos, acolhermos as pessoas com a bondade, com o amor de Jesus e acolhendo a todos como irmãos. Então queremos ser nesta casa uma casa de acolhida. Então, Frei Mário, mais uma vez, para nós encerrarmos, a bênção com a relíquia de São Francisco de Assis, para todos nós que estamos desempregados, doentes, desamparados, os pobres do Brasil, sem esquecer, Frei Mário, dos nossos animais de estimação, o gatinho, o cachorrinho, os animais que nós temos em casa. Claro, das nossas florestas, nosso Brasil tão precioso que nós precisamos conservar. Nos dê a bênção com a relíquia de São Francisco de Assis. Que São Francisco, junto de Deus, junto de Maria Santíssima, a quem ele tinha uma devoção
tão grande pela Virgem Imaculada Conceição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê esperança, que o Senhor te dê fé, que o Senhor te dê a força para reconstruir cada dia de novo a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.